Neste momento, eu já passo a coordenação dos trabalhos ao Dr. Etelvino de Souza Trindade, para presidir a conferência de abertura com o tema Situação atual das maternidades públicas. Bom dia a todos. Me sinto honrado, primeiro, estar na primeira mesa aqui e ser o presidente de uma conferência de uma pessoa que, para mim, digna de muito respeito e consideração, o Dr. Coríntio Mariano Neto, que vai fazer a primeira conferência nossa sobre a situação atual das maternidades públicas no Brasil. O Dr. Coríntio Mariano é médico obstetra ginecologista, diretor técnico do Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros, São Paulo, professor doutor do curso de Medicina da Unicid, diretor financeiro da Febrasco. O currículo ele mandou, e a gente recebe o currículo como a pessoa o apresenta. O doutor Coríntio é muito mais que isso, ele manda um currículo singelo, com poucas coisas. O doutor Coríntio é autor de livros, ele tem uma história bastante grande de pessoas que formaram com ele. E, como eu mexo da área de ginecologia oncológica, ele tem uma das coisas que é própria de nós. Ele, que mexemos com câncer, ele emite metástase, então ele tem alunos no Brasil inteiro. Dentro disso, tem uma coisa também que faz a característica do doutor Coríntio. Coerência de trabalho, ele é uma pessoa extremamente responsável nas coisas que faz, é extremamente correto e competente. E isso são valores que talvez se retrate como ele manda o currículo. Ele valoriza a profissão médico antes das coisas que ele acresceu a ser médico. E, dentro dessas características, forma o caráter da pessoa. Doutor Coríntio, com a palavra, será uma bela conferência, tenho certeza. Bom dia a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer, em meu nome, em nome da instituição que eu estou representando aqui. No momento, eu estou representando o Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros. Eu queria cumprimentar os organizadores desse fórum, realmente extremamente importante nós discutirmos assuntos que são deixados para trás, mas que repercutem muito na nossa prática diária. E o pior é que repercutem muito na saúde das gestantes, das parturientes, dos recém-nascidos, dos fetos e dos recém-nascidos. Então, quero cumprimentar e quero agradecer, é um desafio muito grande para mim, estou fazendo uma conferência de abertura aqui neste evento. Eu vou tentar trazer alguma coisa para dar vamos dizer assim, um pontapé inicial para todas as discussões que vão acontecer aqui durante o dia. Nós temos, o Carlos Vital já adiantou aqui, temos uma triste realidade aqui no Brasil. Essa triste realidade documentada pela mídia, documentada em várias áreas. E, de uma maneira geral, e a obstetrícia se encaixa nisso, a assistência em maternidade se encaixa nisso, porque a gente sabe que existe um financiamento insuficiente. E esse financiamento insuficiente vai gerar consequências que vão repercutir na ponta, muitas vezes como se fosse tudo culpa do médico que presta assistência. Então, todo mundo sabe que os recursos vêm de orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, e há quem discuta, inclusive, que o fato do Brasil destinar o equivalente a 10% do orçamento da União seja mais do que suficiente, porque outros países fazem mais ou menos a mesma coisa, países de primeiro mundo, destinam 10% do orçamento para financiar a saúde. Só que, só para todo mundo ter uma noção exata, quando a gente fala de 10% do orçamento da União, que a França também destina a isso, só que em relação ao produto interno bruto de cada país, que isso que eu acho que é o importante, lá na França se equivale a quase 9% do PIB. No Brasil não chega a 4%. Então a gente já vê que quando se usa esse argumento de que o financiamento é suficiente, é uma falácia. Esse financiamento está parado há muitos anos, não acompanha
a falta de recursos gera outros problemas gravíssimos. Então, nós temos um binômio, falta de recursos e falta de gestão desde de cima, e muitas vezes falta de gestão local. E quando o recurso pode até ser suficiente, períodos assim que nós temos uma melhora nos recursos, auditorias mostram que o problema de gestão são muito sérios. Como o Dr. Carlos Vital citou, o próprio Conselho já publicou essas situações absurdas de maternidades em que as grávidas são atendidas no chão por falta de espaço, por falta de vagas, por falta de um ambiente adequado no centro obstétrico. A gente pode mostrar situações do Brasil inteiro, nós somos testemunhas disso. Seja na Bahia, seja no próprio Recife, meu amigo Dr. Olímpio, que me cedeu essa foto de um jornal de 10 anos atrás. Só que há 20 dias atrás a gente vê que a situação é absolutamente a mesma. Passados 10 anos, nós temos essa notícia que repete uma notícia de 10 anos atrás. Falta de espaço, falta de lugar. Espaço não falta. Falta, na realidade, faltam condições mais adequadas para se lidar com essas gestantes. Isso vale outro hospital aqui do Recife, outra maternidade famosa, que por falta de vagas, sempre é argumentada a falta de vagas. Essa é uma realidade das maternidades públicas. Por exemplo, vamos para outro estado, para Sergipe. Isso vale para o Brasil inteiro. Isso se repete. O próprio Conselho Federal já aponta, já denuncia essa falta de vagas nas maternidades. Será que faltam vagas mesmo? Ou será que elas estão muito mal distribuídas? E como muito bem foi falado aqui, existe um problema sério quando não é falta de vagas, é falta de gestão. A falta de vagas em UTI neonatal é uma coisa absurda. Nós que lidamos com UTI neonatal no nosso hospital, quando nós precisamos de uma referência, porque a nossa está lotada, uma das coisas mais difíceis de se conseguir nesse país é uma vaga em UTI neonatal pública. Isso porque o número de leitos de UTI neonatal são pequenos, e aqui nós temos um exemplo. Uma UTI neonatal prontinha, montada, mas por falta de planejamento, falta de gestão, falta de pessoas que vão lidar com isso, falta de recursos humanos, esses equipamentos novinhos, guardados, e até hoje ainda não houve inauguração desse lugar. Nós temos algumas pesquisas aqui no Brasil que mostram alguma coisa sobre assistência obstétrica. Eu acho que a mais abrangente que nós tivemos foi a pesquisa Nascer no Brasil, pelo menos que abrangeu o maior número de hospitais, maior número de pacientes que foram ouvidas, para se saber um pouquinho a respeito de como anda essa assistência, comparando, inclusive, o público com o privado. Então, só para lembrar que nessa pesquisa foram envolvidos 266 hospitais, uma amostra razoável, quase 24 mil puérperas foram entrevistadas, pouco mais de um terço desses hospitais públicos, quase 20% privados e quase metade hospitais mistos. Então, algumas coisas eu separei para a gente estar comentando, como eu falei, para dar início a alguma discussão. É lógico que o maior movimento, o maior volume de parto acontece aonde? Nos hospitais públicos, na maioria das vezes. Os senhores vejam que 22% dos hospitais públicos apresentam movimento acima de 3 mil partos ano. Apenas menos de 9% dos hospitais privados têm essa quantidade de partos para serem assistidos, o que acaba facilitando a vida dos privados em detrimento dos públicos. E nós sabemos que tipo de caso, que tipo de paciente que costuma ser encaminhada para o hospital público. São aqueles casos bem mais complexos. Enquanto que o baixo movimento acontece muito mais no setor público, quase 50%, menos de 1.000 partos ano, enquanto que no setor público nós temos 1/4 só dos hospitais que tem esse movimento baixo, entre 500 e 1.000 partos ano. É uma tristeza a gente ver que menos da metade das maternidades públicas tem UTI, seja neonatal, seja de adulto, menos de 50%, quando quase 90% dos hospitais privados têm esse tipo de assistência. Por outro lado, quase 80% dos hospitais públicos, com todas essas dificuldades, realiza alguma atividade de ensino, seja ensino para residentes, seja ensino para alunos, mas alguma atividade de ensino é feita
apesar de todas as dificuldades. Vocês vejam que em hospital privado isso é uma raridade, praticamente 10%. E quando nós falamos de referência para o parto de alto risco, só vai para o hospital público. O hospital privado não recebe como referência casos de alto risco. Nem entra aqui na conta, porque nessa pesquisa está escrito não se aplica. Ou seja, o caso complicado, o caso que demanda maior atenção, maior cuidado, maior risco de morbidade e mortalidade materna e perinatal, vai para o hospital público. Uma curiosidade me chamou a atenção, quando a gente fala que falta tudo na maternidade pública, vocês vejam que em termos de medicamentos, maternidades públicas estão praticamente iguais, se não estão melhores do que hospitais públicos. Vocês podem ver na parte de, por exemplo, da imunoglobulina anti-RH, que está na última linha, tem mais no hospital público do que no hospital privado. O que chama atenção, que é aquele medicamento que faz falta em toda a UTI neonatal, é o surfactante. Só 71% das maternidades é que dispõe do surfactante, o que é muito triste. Esse prematuro nascer aí tem que ser removido, tem que ser transferido, ou então vai aumentar a mortalidade neonatal. Em relação às vagas, eu entendo que essa situação calamitosa que a gente mostrou no início, seja assim, não digo pontual, mas que não seja a regra. Essa pesquisa mostrou que, por exemplo, falta de leito para internação nesses hospitais públicos não chegou a 7% desses hospitais avaliados. E, como nós vimos naquelas imagens, até assusta a imagem de como é o ambiente das pacientes, ambiente sujo ou inadequado, em menos de 8% das maternidades. Então, aquela não é a regra. É lógico que quando existe, quando está presente, é um fato assustador, é um fato que nós temos que combater de todos os jeitos. Professores, vejam, em relação às boas práticas, eu só destaquei uma, que inclusive é lei. A presença do acompanhante é obrigatório, não pode ser cerceada. Professores, vejam que a maioria, aqui se diz respeito apenas aos hospitais públicos, realmente a maioria permite a presença do acompanhante no período pré-parto. Então, nós temos quase 90%. Na hora do parto, ainda existe alguma coisa que tem que ser muito discutida, é que diminui muito quando se fala de presença de acompanhante, quando é cesárea. Cesárea parece que é um fator inibidor para a equipe, para a instituição, permitir a presença do acompanhante. Vocês vejam que cai bastante. Só 65% é que permite a presença do acompanhante no momento da cesárea, quando o parto normal é muito mais. No período pós-parto, quase 90%, então a lei, vamos dizer assim, está sendo cumprida. E esse detalhe também é um outro tabu que nós temos. Nós, obstetras, sabemos disso. Hoje se recomenda, quando a criança nasce, está em boas condições, a criança e a mãe, ambos estão em boas condições, seja feito aquele contato pele a pele inicial, sem limite de tempo. É só controlar bem a temperatura da sala, não deixar a criança ter hipotermia, porque esse contato deveria ser sem limite de tempo. E a gente vê que, novamente, quando se trata de cesárea, menos de 50% dos casos que as crianças são colocadas em contato pele a pele com a mãe. Parece bobagem o que eu estou falando, não é bobagem. Os estudos mostram o sucesso do aleitamento materno, que a gente tanto batalha, grande parte depende desse primeiro contato, no primeiro momento, na primeira meia hora após o nascimento. Uma coisa interessante, fala-se muito, são elas que querem cesárea, né? São as próprias pacientes que já pedem cesárea. Veja que coisa interessante em relação à preferência da gestante no início da sua gravidez. Então, esse primeiro grupo que prefere o parto vaginal, disparadamente, por que essas mulheres preferem o parto vaginal? Disparadamente, mais de 70%, seja em hospital público ou privado, é porque a recuperação após o parto normal é melhor, é mais fácil, é mais tranquila. No dia seguinte, a paciente já está exercendo, já está recuperada, vamos dizer assim. Isso vale tanto para o hospital público quanto para o privado, não tem diferença nenhuma. Agora, aquelas que querem cesárea desde o início, isso me chamou a atenção nesse estudo, e chama a atenção quando se trata de serviço público, a causa principal é o medo da dor de parto. Está muito pequenininho, não sei se está dando para ler, mas o que está escrito lá é medo da dor do parto.
E isso predomina de maneira estatisticamente significante no serviço público. 82,7% da causa de preferir cesárea na paciente de serviço público é medo da dor do parto, ou seja, existe um conhecimento, isso não é boato, é conhecimento das mulheres, da nossa população feminina, que dar à luz no hospital público, num parto normal, dói, e dói muito. Então, esse é o motivo, isso que eu acho muito importante. Acontece, o medo da dor acontece na clínica privada também. 69% usam esse argumento, mas vejo que é estatisticamente significante a diferença para o hospital público, que alguma coisa tem que ser feita. Temos que fazer mais analgesia de parto, seja qual for o método que a gente utilize, mas uma analgesia que seja eficiente. Agora, o que mais me assustou foi isso aqui. O risco relativo, ou odds ratio, vamos dizer assim, de uma morte neonatal num serviço público é quase 3 vezes maior do que num serviço privado. Ou seja, a chance do recém-nascido morrer quando a mãe dá à luz numa maternidade pública, já de início, independente do que tenha acontecido ou do que vá acontecer no seu parto, a princípio é quase 3 vezes maior do que no serviço privado. Problema do pré-natal, problema da assistência ao parto, provavelmente problema em todas as esferas. Problema de falta de neonatologista, muito provavelmente contribui. Mas é alguma coisa que nós temos que pensar profundamente, que isso já é um carimbo, já é uma marca. Uma chance quase 3 vezes maior da criança morrer, só pelo fato, a única variável diferente, só pelo fato de dar à luz no hospital público. Eu queria pedir licença para os senhores, já que eu estou aqui na qualidade, não de dirigente da FEBRASGO, mas de diretor de uma maternidade pública lá de São Paulo, que eu tenho a satisfação que esse ano eu vou completar 30 anos na direção dessa maternidade, o que me traz muito orgulho, falar alguma coisa que pode ser feita, que eu acho que a gente pode utilizar como exemplo diante de tanta tragédia. Não é só jogar a culpa nos outros, jogar a culpa lá para cima. O gestor local também tem muita coisa para fazer quando ele tem vontade de fazer. Só para quem não sabe, o Leonor Mendes de Barros é a tradicional casa maternal lá de São Paulo, fundada em 1944 ainda pela LBA, ficou assim durante 34 anos, quando passou por INAMPS, quando veio o advento do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, e em 1987, com o advento do SUS, inicialmente SUDES, passou para a gestão estadual. Então, há 31 anos que está sob gestão estadual, passou 40 e tantos anos sob gestão federal. Algumas características do hospital, um hospital público estadual, da gestão direta, não entra dinheiro privado aí, é só dinheiro do governo, se situa na zona leste da cidade de São Paulo, especializado principalmente em obstetrícia, ginecologia e neonatologia, é referência para alto risco, importante destacar que é um hospital de porta aberta, ou seja, nós não temos controle sobre as pacientes que vão chegar no hospital. É muito fácil trabalhar no hospital que funciona só como referência. Eu recebo ou não recebo. Lá elas chegam da rua, independentemente da nossa vontade. Tradicional centro de ensino e pesquisa, seja na área médica, seja na área de enfermagem, psicologia, todas as áreas da saúde. Nós temos alunos, nós temos residentes, isso já é tradicional. É um hospital que conta na sua história, no passado, com a direção do professor Domingos Delácio, depois com a direção do professor Bussam Araneme, ou seja, grandes nomes da obstetrícia que passaram na direção desse hospital. E a área que o hospital atende é uma área de mais ou menos 1,5 milhão de mulheres. Nós temos 140 leitos, nós atendemos 60 mil pacientes externas, em média, por ano, entre pronto atendimento e ambulatório, 10 mil internações, a nossa produção de partos é em torno de 5 mil por ano, 1.600 cirurgias ginecológicas, e para as características do hospital, eu acredito que a nossa taxa de cesárea até esteja bastante adequada, frente ao enorme número de casos de alto e altíssimo risco que nós recebemos. E dentro dessas indicações de cesárea, para quem está acostumado atualmente, a palavra da moda é classificação de Robson, para saber se está fazendo cesárea de maneira adequada.
Nós temos a satisfação de que na classificação de Hobson, no grupo 1, o que é o grupo 1? É o grupo de nulíparas, que chega em trabalho de parto espontâneo, de termo, e o feto em apresentação cefálica. É aquela que nós temos que investir para fazer o mínimo de indicação de cesárea desnecessária. E o Leonor, esse terceiro grupo aqui, com 8,7% de incidência de cesáreas, bem abaixo da maioria dos hospitais públicos semelhantes, similares lá de São Paulo, e muito semelhantes, os senhores têm aqui o que acontece lá em Dublin, na maternidade, considerada hoje referência para o mundo inteiro, é a maternidade onde o professor Hobson é o diretor, é o comandante, e lá tem uma taxa de cesárea, nesse grupo, de 7,5%, a nossa não está tão longe assim, a gente tem muito orgulho desse número. É possível investir para conseguir números adequados. Já nasceram mais de 500 mil de cidadãos e cidadãs e crianças lá no Leonor Mendes de Barros, desde a sua fundação. O senhor imagine que houve uma época, na década de 60, em que chegaram a ser realizados 16 mil partos num ano. Se fizer as continhas, a gente conversa com quem trabalhou no hospital nessa época, isso dá quase 1.500, dá 1.400 e alguma coisa. Ou seja, isso dá uma média, não pico, média de 45 partos dia. E hoje a gente tem 15, 20, e a equipe reclama que tem muito movimento no hospital. Então, isso aconteceu numa época que tinha poucos recursos obstétricos. Você vê que depois foram criando outros recursos, foi caindo o número total anual de partos. Aqui o hospital ficou em reforma, por isso que houve a queda. E hoje a gente se situa em torno de 5 mil partos por ano. E aqui a distribuição, como bem falou antes o doutor Salomão, o Carlos Vital, citaram o tipo de assistência ao parto que a gente faz. De um tempo para cá, não só a assistência ao parto, como a prática médica é muito defensiva. Nós tivemos um caso lá de um fórceps de alívio há décadas atrás, em que ficou a marca do Bodeloc, que todo mundo sabe que é uma orientação para nós que a pega foi boa. Só que foi fotografado, foi levado para o juiz, como tinha uma marquinha, aquilo foi considerado uma violência. Na época nem se falava em violência obstétrica, mas que foi um parto agressivo. Então, para não correr o risco de ser processado, então houve uma queda muito grande do parto cirúrgico por via vaginal. Hoje se pratica muito pouco, mesmo sendo um hospital de ensino, essa curva aqui em vermelho, hoje não passa de 5% a nossa frequência de aplicação de fórceps. Vejo que quando foi inaugurado, quase 100% dos partos eram normais. Isso também veio caindo, e com a melhor assistência, vamos dizer assim, multiprofissional, e isso é um ponto que eu vou acentuar aqui, a gente conseguiu chegar numa taxa adequada, perto de 60% de partos normais e perto de 40% das cesáreas. Há muito tempo que nós praticamos ações lá no nosso centro obstétrico, treinamento da equipe de saúde. Nós temos que trabalhar em equipe, cada um fazendo a sua parte. Mas não é possível o médico, o obstetra, não olhar que existem mais profissionais de saúde ajudando a fazer a melhor assistência possível para essa gestante, para essa parturiente, para esse feto e para esse recém-nascido. Então, temos que trabalhar em equipe. Esse é o grande avanço que o mundo já adotou há décadas e que nós agora estamos tentando ver se a gente consegue se aproximar de outros profissionais de saúde que só podem nos ajudar. A assistência tem que ser multiprofissional. E há tempo que a gente trabalha eliminando as práticas prejudiciais, estimulando as práticas benéficas. Com todas as críticas que existem, eu ouvi um comentário ontem aqui, de que o projeto APSION é um projeto de enfermeiras. Não é um projeto de enfermeiras, é um projeto que congrega médicos. Existe uma discussão muito grande, e o Leonor Mendes de Barros participa tanto do parto adequado, que é mais um projeto, iniciativa do Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, junto com a ANS, junto com uma fundação americana, para mostrar que o trabalho tem que ser multiprofissional, tem que integrar médico, enfermeira, tem que estar trabalhando juntos e falando a mesma linguagem. E o APSION, tanto é um projeto que começa com o médico, nós estamos começando agora as práticas, e nada mais, o início do APSION
é exatamente estimular para que seja rotina a utilização do DIU pós-parto imediato. Isso é um ato médico, são os médicos que fazem. Pós-parto, pós-abortamento, a utilização do AMIL. Então, não é um projeto de enfermeiros. Quem tem essa noção, acredito que esteja mal informado. Não só o Leonor Mendes de Barros, como a FEBRASGO apoia ambas as iniciativas. E eu tenho muito orgulho de mostrar que nós temos um centro de parto normal dentro do hospital, ao lado do centro obstétrico, e que funciona já desde 2005, há 13 anos, funciona muito bem, conduzido por enfermeiras obstétricas e obstetrizes. Lá nós já tivemos quase 13 mil partos nesses anos todos. E nós temos muito orgulho de inserir na formação do nosso médico residente, passar pelo centro de parto normal, para conhecer todos os tipos de assistência que existem, bem feitas, assistência de qualidade, seja ela prestada pelo médico obstetra, seja pela enfermeira obstétrica ou pela obstetriz. Cumpre salientar que sempre a supervisão maior, a responsabilidade maior, é do chefe de plantão, que é médico obstetra, mas nada impede que nós tenhamos uma área que ela seja atendida por enfermeiras obstétricas. E dessa participação das enfermeiras obstétricas, que hoje, vocês viram naquela pesquisa que na cesárea é muito difícil o contato pele a pele, ele é muito menos frequente do que no parto normal. Exatamente uma enfermeira nossa desenvolveu esse, nós chamamos de top maternal. Todas as nossas parturientes, já no pré-parto, elas já colocam esse top, que inclusive até ajuda aqueles problemas de constrangimento quando a camisola abre numa parturiente. Nós sabemos como isso é muito desagradável, até ajuda nessa parte, mas garante, até se estiver faltando profissional de saúde na sala de parto, que não precisa destacar um especial com medo de que a criança vai cair, que ela não vai conseguir segurar. Até isso a gente faz tentando superar o problema da deficiência de recursos humanos e estimular que esse contato pele a pele ocorra sempre, inclusive nas cesáreas. Eu vou mostrar duas características, talvez outros hospitais do Brasil passem também por isso. Agora, com certeza, os hospitais de Roraima estão sentindo esse problema com as venezuelanas, né? É o noticiário que nós temos, que é um problema seríssimo. Nós temos essa prática de receber migrantes lá no hospital há muitos anos. Existe um predomínio absoluto, por causa da localização do hospital, das bolivianas. Hoje, cada 5 mulheres que dão à luz no Leonor Mendes de Barros, uma é estrangeira. 80% das estrangeiras são bolivianas, por causa da área que elas ficam, lá de costura, perto do hospital. Por que eu estou falando isso? A gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Xenofobia é proibido no hospital, nós temos que acolher todo mundo. Seja de onde vier essa paciente, já está tirando o lugar de uma brasileira? Não. Quem vai nascer lá é mais um paulistano ou mais uma paulistana, e nós temos que dar a melhor assistência possível. Os senhores vejam coisa interessante, além desse número enorme de bolivianas, em 5 anos, quase 270 paraguaias, mais de 200 angolanas, quase 200 chinesas, nós temos um número, quase 150 peruanas, ou seja, é uma ONU lá no hospital. Nós temos mais de 35 nacionalidades que a gente já levantou. Por que eu estou falando isso? Porque a equipe tem que se adaptar, tem que dar uma atenção adequada, mesmo para aquelas que têm a barreira da linguagem. E uma iniciativa que nós tomamos lá no hospital, nós temos um guia de orientação para os pacientes e para os acompanhantes, para eles não ficarem perdidos lá dentro do hospital. Com esse acúmulo de bolivianas, principalmente na parte que diz respeito ao UTI neonatal, a gente passou a editar com recursos próprios, não tem nenhum recurso especial, não tem nenhuma empresa bancando isso, que esse guia seja feito também, começasse a ser feito também em espanhol. Mas tamanho número de estrangeiras frequenta o hospital, hoje o guia está editado lá no hospital em inglês, francês, em mandarim, acreditem se quiserem, e em árabe. Tamanho número aumentado que nós temos dessas pacientes, que elas estão absolutamente perdidas dentro do hospital. Se a gente não fizer um mínimo de esforço para que elas tenham alguma coisa na linguagem delas, elas se sentem totalmente desassistidas. E uma outra característica forte do hospital foi, espontaneamente, que isso começou, hoje virou referência no município de São Paulo, são as parturientes dependentes de drogas.
Essas pacientes dependentes de droga, nós temos que ter um olhar especial para elas, porque, não sei quem tem experiência, em trabalho de parto, não é difícil lidar com uma usuária que está em abstinência do crack, seja lá do que for, não é fácil. Então, tem que ter um treinamento, uma atenção especial. Hoje, nós temos a cada semana 1 ou 2 parturientes que são dependentes de drogas. Isso cria uma situação extremamente conflitante dentro do hospital, porque os senhores vejam que uma porcentagem grande, aqui é o número de parturientes nesses últimos anos, aqui é o número de crianças entregues para a vara, entregues para a justiça, porque não há condições delas sair com as mães, muitas vezes porque são moradoras de rua. E esse tipo de assistência até gerou uma publicação na RBGO no ano passado, o Dr. Tenilson trabalha lá conosco, tomou a iniciativa de mostrar todas as mazelas ligadas à assistência ao parto dessas gestantes usuárias de drogas. É prematuro, é maior incidência de doenças sexualmente transmissíveis, tanto HIV quanto sífilis. E agora eu estou quase terminando, eu tenho muito orgulho de mostrar isso daqui, muito orgulho mesmo, faço questão de mostrar que com todas as dificuldades é possível fazer coisas que levem a um reconhecimento público. E o Leonor Mendes de Barros tem alguns reconhecimentos públicos. Temos um título da Organização Mundial de Saúde, de Hospital Amigo da Criança, nós temos um título da Organização Pan-Americana de Saúde de Maternidade Segura, só tem 5 hospitais no Brasil com esse título. Temos até um prêmio do CREMESP lá em São Paulo, Prêmio CREMESP Saúde da Mulher. Temos o prêmio do Ministério da Saúde por contribuir com a redução da mortalidade infantil no Brasil. Temos certificado de qualidade ouro do Banco de Leite Humano lá do hospital. E, imagine o senhor, nós temos até uma placa de estanho que está num local destacado do Consulado Geral da Bolívia em reconhecimento ao atendimento que é prestado à população boliviana. E para encerrar agora, eu quero dizer, com tudo isso que eu mostrei aqui, que com todas as dificuldades atuais, para manter qualidade na assistência à saúde pública, e aqui eu estou falando especialmente das maternidades, alguma coisa nós, gestores, precisamos fazer. E se não somos gestores, nós somos profissionais, nós temos que forçar o gestor local a fazer. Eu volto a dizer que não adianta só a gente colocar a culpa lá em cima, a culpa é do governo, isso não acontece, eu não tenho condições. Temos. Querendo, nós temos condições de melhorar. Sempre é possível. É necessário envolvimento da gestão local. É necessário uma equipe motivada. Se a equipe não estiver motivada, a gente não consegue fazer nada. Tem que treinar os recursos humanos disponíveis. São poucos, são muito poucos, mas tem que ter um treinamento. Tem que ter um treinamento e temos que ter mudanças culturais. Se nós não mudarmos a cultura de que o público é assim mesmo, no público nada funciona, se nós não mudarmos essa cultura, nós não mostrarmos que o público pode sim e deve ser melhor que o privado, mesmo quando a gente tem dificuldades financeiras, e a gente vai conseguir muita coisa boa. E principalmente essa última frase, é persistência diante dos revés, porque os revés são muitos no dia a dia. Eu digo que é uma verdadeira resiliência que a gente tem que ter, principalmente quando a gente está no comando de uma instituição pública, e a gente quer fazer alguma coisa de melhor, de bem, para a saúde da gestante, para a saúde da parturiente, para a saúde do recém-nascido. Querendo, é possível, apesar de tudo, correndo contra. Muito obrigado pela atenção.